Gabriel, então vamos começar pela aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, da proposta de emenda constitucional que limita decisões individuais do Supremo, dentre outras coisas. A grande polêmica da semana, né? Na verdade, o que a CCJ da Câmara aprovou nessa semana foi um verdadeiro pacotão de projetos de lei e propostas de emenda constitucionais, as famosas PECs, que pretendem, sim, esvaziar o poder do Supremo Tribunal Federal. Mas não é tudo a mesma coisa, tá? Então vamos analisar aqui uma por uma. Essas propostas, elas foram enviadas para a CCJ como uma espécie de retaliação do presidente da casa, o Arthur Lira, aquela decisão do STF de suspender a execução de emendas parlamentares até a adoção de medidas mais transparentes. Decisão do STF na pessoa de Flávio Dino. Na pessoa de Flávio Dino, exatamente. De Flávio Dino, exatamente. Então vamos entender agora o que foi aprovado na comissão, tá, gente? Não tem nada valendo ainda. Primeiro, a PEC 8 de 2021, que restringe o poder dos ministros da Suprema Corte de derrubar com decisão monocrática, ou seja, individual, sem ir a plenário, né, leis aprovadas pelo Congresso. Tá. Esse é um. Depois, foi aprovada a PEC 28 de 2024, que permite que decisões do Supremo possam ser derrubadas pelo Congresso, o que é um delírio absoluto. Que loucura. Outro projeto de lei do pacote classifica como crime de responsabilidade a usurpação de competência do Poder Legislativo ou Executivo por parte dos ministros da Corte. Tá. E o último projeto aprovado estabelece novas condutas passíveis de impeachment para os ministros, como opinar sobre processos pendentes de julgamento. E ainda dá ao plenário do Senado o poder de decidir sobre a abertura desses processos de impeachment, o que hoje é uma prerrogativa exclusiva do presidente da casa. Tá, então vamos começar pela primeira. Vamos dar, como a gente fala na redação, uma decupada. A gente vai pegar cada assunto. Então vamos à primeira. PEC 8 de 2021, que restringe o poder dos ministros de derrubar com decisão... Não, peraí. Isso. Restringe o poder dos ministros de derrubar com decisão monocrática leis aprovadas pelo Congresso. Eu tendo a concordar também. Eu também. E vamos lembrar, é de 2021. Ainda não tinha tido a revolta de janeiro. Mas a gente já tinha o inquérito das fake news em andamento, e é a partir disso, né, que muitos senadores e deputados chamam de inquérito do fim do mundo, é a partir disso que começa essa não é exatamente uma retaliação, mas uma tentativa de retaliar, de diminuir o poder dos ministros. Eu acho que faz algum sentido. Faz, porque uma decisão monocrática, derrubar uma coisa, uma decisão que é do Congresso... Então, é isso, né? Para a gente falar aqui em termos de número, quando um ministro derruba uma coisa que foi aprovada por 513 parlamentares... Ou pela maioria deles... É que assim, de modo geral, passou por todos, né? Então, assim, realmente acaba não fazendo muito sentido. O pesos e contrapesos fica meio estranho. Lógico que a função do Supremo é guardar a Constituição, e o Supremo deve sim derrubar leis que forem consideradas pelo tribunal inconstitucionais. Mas aí não tribunal. É por isso que são 11. Porque eles precisam todos, de alguma maneira, chegar ali num consenso ou numa maioria para derrubar ou não alguma coisa. Aí vem a delirante. Permite que, aí é o contrário, que decisões do Supremo possam ser derrubadas pelo Congresso. Não, aí fecha. Fecha. Aí fecha o tribunal. Isso. Tem que, se isso for aprovado, que, assim, eu ia dizer que eu coloco a minha mão no fogo, que esse negócio não vai ser aprovado. Mas é doido, porque se esse projeto for aprovado do Congresso, o próprio Supremo, na sequência, colegiadamente, vai derrubar. Não faz Não tem a menor chance de prosperar, porque isso não faz sentido, e isso só é assim em lugares como Venezuela, Arábia Saudita. Não, mas aí assim, Isso. Mas aí é mais um delírio mesmo. É um delírio. E assim, parece que é só para fazer uma graça e mostrar que é fortinho. E outra coisa também que pode ser, e que parece que é o caso, sabe quando você vai fazer você aumenta
as loucuras para que na hora da negociação você consiga aprovar aquilo que você quer. Não é nem isso. É como se você estivesse negociando uma coisa para vender. Você põe o preço lá para cima para que no ideal fique no valor que você quer. Isso. É como se fosse isso. Eu quero vender essa caneca aqui por R$20, mas eu vou cobrar 35, porque a pessoa vai chegar e vai dizer, não, vamos baixando. No fim, você leva o que você queria e a pessoa tem a ilusão de que também levou o que ela queria. E que fez alguma graça, Exatamente. né? Aí tem o projeto de lei que classifica como crime de responsabilidade você usurpar, ou seja, você tirar a competência do Poder Legislativo ou do Executivo por parte dos ministros da Corte. Porque o que acontece, gente? A grande conversa o Supremo está legislando em vez de olhar para a Constituição. Esse é o pano de fundo. Isso. Tá. O que é parte dos ministros? Isso que eu não entendi. A maioria? O que é? Oi. Não, e essa é que assim, tem aquela crítica, né, entrando, saindo, que o Supremo está legislando. Isso. Então a coisa do aborto, a coisa das drogas, e aí o Supremo se defende dizendo que ele foi provocado porque o Congresso não legisla. E aí a gente já falou disso inúmeras vezes aqui também nesse programa, quer dizer, essa é uma justificativa razoável até certo ponto, porque se o Congresso não está legislando sobre esses temas, isso, em alguma medida, quer dizer que a sociedade também não está pronta para que esses temas sejam definidos legislativamente pelos seus representantes, né? Pode ser também. Mas entendo também que o Supremo é responsável, de novo, por guardar a Constituição e etc. Agora, a última também é um pouco grave. É bem grave. Né? Que dá ao plenário do Senado Federal o direito, a competência, né, para decidir se abre ou não um processo de impeachment contra um ministro do Supremo, o que hoje é prerrogativa exclusiva do presidente da Casa. É grave porque, depender do Senado, né, que você tiver, depender da legislatura que você tiver, é possível trocar os 11. Sim, também. Mas daí também porque quando você coloca na figura só de uma pessoa tomar essa decisão de decidir pelo processo de abertura de impeachment, a pessoa fica mais cautelosa. Isso, e é uma pessoa, lembrando sempre, que foi escolhida pelos seus pares. É verdade. Então, de novo, é a mesma lógica do que a gente estava falando, né, de o legislativo não estar legislando, mas o legislativo é escolhido pelas pessoas, por mais que a gente tenha todo esse contexto de que as pessoas nem sempre escolhem aquilo que é melhor para elas. Então, basicamente, o que a gente está vendo rapidinho, o Eric perguntou aqui, ok, que sabemos que essa medida é inconstitucional, mas como a sociedade pode pressionar um poder judiciário que não sofre pressão popular? E eu acho que é nesse ponto, Eric, que reside o grande bafafá. Porque, de fato, as pessoas estão incomodadas com determinadas posturas do Supremo Tribunal Federal. Só que ele, neste momento, ele ainda tem alguma divisão. Ele tem pessoas mais ligadas a uma ala mais conservadora e outras nem tanto, e tem os decanos, que são mais antigos. Então, assim, a gente tem que se perguntar se... porque é isso, o Supremo Tribunal Federal virou um grande espaço onde todo mundo acha que entende de Constituição, e ninguém entende de Constituição para ficar criticando o Supremo. Isso, entre as pessoas, Entre as pessoas, a população. Isso, exatamente. Então, assim... E a gente falou na semana passada mesmo, tem algumas posturas do Supremo nos últimos tempos que parecem estar, sim, cedendo a pressões populares. Total, até demais, o que não deveria ser um ponto. Não pode, né? Não Por isso, pode. inclusive, que na maioria dos países democráticos não existe TV Justiça. Porque quando a população não existe consegue entrevista, ver quem vota, em que, por que vota de tal maneira, se torna um mecanismo de pressão popular também. Eu honestamente, eu acho que a gente tem que entender do assunto por conta da dinâmica do nosso país, e é por isso que a gente está trazendo aqui. Mas a bem da verdade é que está rolando uma grande discussão política entre Supremo e Legislativo. Isso. Assim, e a coisa da usurpação da competência. Tá todo mundo fazendo politicagem. Né? Todos. O que eu acho muito grave no fim das contas. Né? Tá todo mundo fazendo politicagem e não política. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é simples, mas o jogo de poder vai prevalecer aí nesse caso.